Frio e chuva aqui em Florianópolis, vamos conversar sobre cultura pop, vamos conversar sobre Vingadores Doomsday, o próximo futuro filme da Marvel. E a pergunta é: esse filme vai flopar? Porque várias notícias de bastidores, e até mesmo de fora de bastidores, porque tem jornalista tretado com o pessoal da Marvel também, com o Kevin Feige, apontam para um possível flop desse filme porque a produção está um caos. Não adianta ter os irmãos Russo, não adianta ter grandes astros, não adianta fazer um vídeo longo com cadeirinha com os nomes dos atores, se você tem supostamente um Robert Downey Jr. com excesso de controle criativo na produção. Vamos conversar sobre isso porque, da mesma forma como esse filme gera muita expectativa, ele também está gerando medo na Disney, na Marvel Studios, no Kevin Feige e em todos os envolvidos. Eu sou Eduardo Moreira e esses são os meus 5 centavos sobre o caos que está na produção de Vingadores Doomsday. Não me levem a mal. Eu quero que esse filme dê certo. Eu preciso que esse filme dê certo, porque depois de tantos anos dentro da saga do infinito, e agora que a gente vai concluir essa linha narrativa que não deu muito certo para Marvel, eu mereço ter um final que vale a pena. Só que eu acho que eu não vou receber. Porque afinal de contas, não adianta você simplesmente pegar o seu superastro que ajudou a alicerçar tudo o que temos hoje na Marvel nos cinemas. Pelo menos dessa era do MCU. Que saiu do MCU para ganhar um Oscar, não vamos nos esquecer disso, Robert Downey Jr. está excelente em Oppenheimer e por isso levou a estatueta. Não adianta você trazer os irmãos Russo para dirigir esses filmes, tanto Doomsday quanto Guerras Secretas, se você não tem justamente aquele principal elemento que fez com que a saga do infinito desse certo. Construir um vilão ao longo do tempo. Esse é o primeiro problema de Doomsday. Nada contra Victor Von Doom. Eu acho que ele é um vilão de respeito, acho que ele até contribui trazendo o Quarteto Fantástico para o MCU, mas ele não foi construído tal e como o Thanos foi. E isso me preocupa. Isso me preocupa bastante. Dentro de mim, eu também entendo que não deveriam ter descartado o Kang da forma como o fizeram. Eu até entendo os receios do Kevin Feige, porque o personagem não pegou logo de cara, mas isso aconteceu muito por conta daquela infeliz decisão de colocar o Kang na posição de vulnerável e derrotado para o Homem-Formiga enquanto mania. Aquilo ali meio que sacramentou que o Kang não é tudo isso. Porque se o Homem-Formiga consegue derrotar um dos seres mais poderosos desse universo, que dirá os Vingadores, que dirá o Thor, que dirá qualquer outra coisa que vem depois. E levando em consideração todo o vale de nada que a Marvel entregou em vários filmes dentro desse universo, filmes e séries, né? Porque eu jamais esquecerei que Invasão Secreta existiu, que prometeu demais e não entregou. Mas aí no meio do caminho teve as Marvels para complicar, a série Echo que veio e voltou e no caso de Echo eu nem terminei. Para ser bem sincero, eu nem terminei essa série, porque eu vi que eu não tinha condição, saúde mental, até mesmo lucidez. Eu precisava tomar café mesmo antes de assistir episódios de Echo. Então foi uma sequência de acontecimentos. Teve também a pandemia, teve enfim, greve de roteiristas, greve de atores, tudo isso para atrapalhar. Mas, olha, não vejo o Doutor Destino com a construção narrativa que o Thanos teve. E é uma lástima pensar que um personagem tão emblemático nos quadrinhos, tão poderoso, um cara que pode mudar, como deve mudar para sempre o MCU e a forma como o MCU se apresenta, que ele não vai ser apresentado de forma decente. E mesmo no Quarteto Fantástico,
Eu questiono muito a decisão de colocarem o Galactus como grande adversário e ele ser derrotado da forma como ele foi. Poderiam ter desenvolvido melhor o Galactus, eu gravei vídeo sobre isso. Então, todas as possíveis tretas que estão acontecendo dentro da produção de Vingadores Doomsday mostram como a Marvel está perdida e desesperada. Eu escrevi um artigo para o targethd.net, e eu estou citando o meu blog principal, apesar de não citar o meu blog pessoal, onde na época em que foi feito o anúncio dos irmãos Russo e do Robert Downey Jr., lá naquela edição da Comic Con, que aquilo já era um ato de desespero. E isso está se concretizando. Tudo bem, a gente tem que levar em consideração que a gente está na zona dos rumores, que existe muito falatório sobre isso, que não temos a confirmação de todos os fatos, mas se Robert Downey Jr. e o nosso amigo Ryan Reynolds, que é outro complicado, e isso porque eu adoro Deadpool, tá? Adoro Deadpool, são filmes ótimos, mas, pois é, o cara que é casado com a Blake Lively, que é outra treteira, a gente sabe o que pode acontecer. Então, se eles dois entraram no braço, eu não duvido que isso tenha acontecido, e se aconteceu, é sinal que tá todo mundo perdido ali. Dizem os rumores de que o Robert Downey Jr. está alterando tudo, tem excesso de controle criativo, e o resultado é essa Torre de Babel que se tornou a produção do filme. Parte de mim torce para que isso não seja verdade, porque eu não quero acreditar que a Marvel Studios me fez chegar até aqui para ter um final de Saga do Multiverso que vai ser qualquer nota. Porque não é justo. E isso, para mim, coloca todo o MCU em jogo. Todo. Compromete a saga mutante que vem depois disso. Compromete a continuidade dessa mecânica de filmes que funcionou tão bem, de colocar os filmes como se eles fossem episódicos e diretamente atrelados um ao outro. E a gente sabe que essa fórmula se desgastou, mas ela pode ser completamente eliminada se esse filme não der certo. Aliás, a Marvel realmente está rebutando tudo para mudar a estratégia, porque se deu conta de que virou lição de casa, virou obrigação assistir a todos os conteúdos para poder ver qual é a conexão de um filme com o outro, para poder assistir a ponta final do processo e entender a história como um todo. E quando vira lição de casa, realmente fica muito chato. Agora, com a Marvel torrando o dinheiro da Disney com esse filme. Um filme que já foi adiado, ele só vai estrear em dezembro de 2026. O que dá tempo para se fazer uma produção decente, ter uma pós-produção adequada, não ter efeito visual cagado, porque tudo isso a gente viu como problema da Marvel nos últimos, sei lá, 2, 3 anos. Então, com essa montanha de dinheiro sendo destruída, com atores possivelmente entrando em sets com os egos inflados, com excesso de controle criativo para um ator que, tudo bem, o MCU deve ao Robert Downey Jr., mas socorro, né? Tudo tem limite. Se Vingadores Doomsday não entregar aquilo que promete, vai ser o potencial início de uma terceira guerra mundial. E aí quem sai ganhando, sorrindo ali nos seus escritórios lá na Warner Bros. Discovery, agora Warner Bros. Porque voltou a divisão, são empresas separadas, é o senhor James Gunn, que foi expulso pela Disney da Marvel Studios por conta das declarações do passado, assumiu o cargo de ser o Kevin Feige da DC, se deu bem na temporada de verão, porque o Superman do meu Deus, eu tô doido pra falar Kevin Feige. O Superman do James Gunn, ele funcionou, deu certo, mais de 600 milhões de dólares na bilheteria global, e dentro da nova realidade dos cinemas, isso é sucesso. Superou todos os filmes da Marvel lançados em 2025, Thunderbolts fracassou e Quarteto Fantástico não deve passar da casa dos 500 milhões. Dito tudo isso, o grande vencedor dessa celeuma toda é o James Gunn. E isso porque o James Gunn também passa por um processo de fritura e cancelamento das viúvas do Zack Snyder, que não se conformam que esse cara
destruiu tudo e acabou com um universo que obviamente não deu certo. Então, temos essa pensata. Eu não quero que Vingadores Doomsday fracasse, mas se fracassar, Deus do céu, como disse o próprio Tony Stark no final do Vingadores Era de Ultron, vai ter muito macho chorando por aí se Doomsday der com os burros na água. No criativo, no executivo, na execução do filme e principalmente nas bilheterias. Eu espero que isso não aconteça.